Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, nossa última aula antes da prova, né? Semana que vem a gente já tem prova, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o ácaro da mandioca. Depois a gente vai falar sobre o do algodão. E depois a gente vai falar sobre os grãos armazenados, certo? E se der tempo ainda da soja. Da soja também é rapidinho, acho que vai dar tempo, tá bom? Então, é a nossa última aula antes da prova, tá? E a prova vai estar bem tranquila, não se preocupem, tá? Que tá bem tranquila a prova, vocês vão ter 48 horas agora para fazer a prova, tá? Então vamos lá. Vamos abaixar a apresentação aqui. Então vamos começar agora com o ácaro da mandioca, tá? Bom, o ácaro da mandioca, gente, ele é um ácaro até que não muito conhecido, né, se a gente for comparar com os outros ácaros que a gente já viu, tá? Ele é chamado de ácaro verde, tá? Mononichelus tanajoa. Ele foi descoberto em 1938 e ele é uma espécie nativa aqui da América do Sul, né? Só podia ser, né? Porque a mandioca é nativa daqui, então ele se encontra na América do Sul, tá? Então aqui, gente, o problema, tá, maior tá no estado da Bahia ultimamente, tá? Um trabalho feito pelo Noronha em 2001, tá, detectou ele na Bahia pela primeira vez e desde aquela época ele vem sendo problema. Bom, não preciso nem falar, né? Como esse ácaro verde já foi, né, detectado lá na Bahia, numa região semiárida, né? Ele, desde então, ele é problema, ele é uma praga séria ali em algumas regiões, né? Principalmente aquelas regiões que realmente sofrem com a seca, né? Lá no semiárido mesmo. Em regiões em que tem um pouco mais de chuva, ele não é problemático, tá? E aí fizeram, né, desde o aparecimento dele, né, por aqui, eles foram fazendo alguns experimentos, tá? No estado de Pernambuco, em 85, o Veiga fez um experimento, tá? Em que verificou perdas de 52% nas raízes em todo o estado de Pernambuco. Ele quantificou todo o estado de Pernambuco. E o Fucuri 97 contribui para o aumento do rendimento médio das raízes 28,1 e parte aérea 28,6, tá? Então é realmente um problema este ácaro, mas volto a afirmar, na Bahia que ultimamente, né, desde 2001 ele vem sendo bem problemático. Por que o nome Monichelus tanajoa, né? Tanajoá, termo utilizado pelos índios, tá? Aos danos causados pelo ácaro à mandioca. Então ele foi, como diz, ele já foi até apelidado, né? Por isso que eles não sabiam, já tinha o ácaro lá e eles chamavam já de tanajoá. Daí quando identificaram, né, o ácaro e tudo mais, eles já englobaram, né, esse nome que os índios deram ao nome científico do ácaro, tá? Ele é da família Tetranychidae. A família Tetranychidae, pessoal, para quem não lembra, né, é a família do ácaro rajado, tá? E para quem não lembra, vamos lá. O ciclo de vida dele, tá? Que é curto, ó. Então, nós temos aqui do ovo até adulto 12,5 dias, certo? A longevidade máxima que foi encontrada foi 24 dias, a fecundidade 60 ovos, ou seja, ele é bem fértil, né? Perto até de outros ácaros, né? E o ciclo de vida é aquele esquema: ovo, larva, protoninfa, deutoninfa, dali mais uns dias, adultos, macho e fêmea, tá? Fecundação cruzada.
Aqui a gente tem as fotos, né? Ele é bem parecido com o ácaro rajado, né, gente? Então, aqui os ovinhos é igual do ácaro rajado. A fêmea, só o macho que é um pouco diferente, né? Ele tem as pernas mais longas. Bom, como que ele ataca? Primeiro, desenvolve nas gemas apicais, tá? Face inferior das folhas. E principalmente, volto a salientar, período seco, tá? Ou seja, condições de temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, tá? Ou seja, pouca chuva, vai ter alta infestação, sempre na parte superior da planta. Então, ele vai de cima para baixo, tá? Tem praga que vem de baixo para cima. Este ácaro é de cima para baixo, tá? Bom, ele costuma atacar plantas isoladas, tá? Ou então pequenas reboleiras ou focos, um grupinho de planta, tá? E aí, se não tiver nenhuma medida tomada de controle, ele vai começar a infestar tudo. Bom, como que ele se alimenta, né? Como eu já falei, os ácaros eles são muito pequenos, então ele coloca, né, insere, né, tá até uma palavra aqui que eu coloquei, cravando um par de quelíceras, que é, digamos, o, a boca do ácaro, né, como se diz, né, por onde ele vai extrair o alimento dele, tá? E vai célula por célula, células individuais, face inferior da folha, e ele vai extravasando esse líquido, e esse líquido ele vai sendo sugado, esse conteúdo celular, tá? E eles preferem pontos de crescimento e também folhas novas, porque as folhas novas elas são mais fáceis de perfurar, elas são tenras, né? Já as folhas mais velhas são um pouco mais duras. Bom, e danos? O que ele causa, tá? As folhas vão perdendo a cor e vão ficando amareladas, vai ficando clorótica, tá? Depois, não havendo nenhum controle, vai deformando essas folhas. O talo vai se tornando marrom e com aquele aspecto de aspereza, tá? E aí, posteriormente, não vendo controle, isso vai se desenvolvendo, né? Elas vão morrendo e vão acabar caindo. Outro dano, encurtamento dos entrenós, tá? Podendo haver morte do ápice nos ramos. E aí, em condições de seca prolongada, que é o caso do Nordeste, né? As plantas podem ficar quase que totalmente desfolhadas, morrendo. Então, esse ácaro, né, quando ele ocorre, né, quando as condições são ideais, ele pode matar uma planta. Ataques severos, né, brotações laterais, morrem, as plantas tornam-se anãs. Tá? Então, também é um outro caso que pode acarretar, planta se tornar anã. Então, aqui a gente tem, né, algumas fotos, tá? Então, vocês estão vendo que começa a ficar pontos amarelados, pontos cloróticos, né, na folha, certo? Ó, então, essa folha totalmente atacada, ela já está bem evoluído o sintoma, ela está praticamente toda amarela. Aqui não dá para ver, né, mas aqui os ramos também estão atacados e ásperos. Manejo e controle, tá? Bom, aqui a gente tem uma praga que está atacando uma cultura, que é uma cultura de pequenos produtores, né, na agricultura familiar, tá? Portanto, dificilmente eles têm, até por dificuldades financeiras, acesso a produtos, certo? E, para piorar a situação, não tem ainda acaricida registrado para controle deste ácaro na mandioca, tá? Então, o método de controle dele, gente, é chuva,
tá? Que é um método natural, então eles rezam para que dê uma boa chuva aí, para que controle essa praga, certo? Principalmente nas épocas aqui, de janeiro a fevereiro. Aí, se dá uma chuva pesada, já dá uma boa controlada nessa praga. Controle cultural, tá? Então, aqui a gente tem destruição de plantas hospedeiras, tá? Algumas plantas daninhas podem hospedar também esse ácaro. Inspeções periódicas na cultura para localizar os focos, né? Então, fazer um monitoramento. Destruição dos restos de cultura, indispensável em plantações que apresentam altas populações de ácaros, ou seja, se foi tirada aquela cultura, não deixa folha, não deixa nenhum resíduo ali que pode ser um foco de uma outra refestação. Seleção do material de plantio livre de ácaros, insetos e enfermidades, ou seja, tem que procurar um material em locais idôneos, certo? Para não ter esse problema de já vir com ácaro de fora, né? Distribuição adequada das plantas no campo para reduzir a disseminação, ou seja, não usar um espaçamento adequado, né? Não usar um espaçamento muito junto, porque isso vai facilitar esses ácaros a se dispersarem. O controle biológico, gente, inimigos naturais. Então, aqui a gente tem, além dos ácaros, nós temos aranhas e alguns insetos. Quais insetos? Podem ser louva-a-Deus, até joaninha, né? Então, vários insetos que são predadores podem ajudar no controle biológico natural. E os principais que a gente já viu na aula passada, né? Da família Phytozoide, certo? Que eles são bem eficientes para predar esse ácaro. Porém, como eles estão numa região mais, digamos, sem acesso, né, a várias biofábricas, acredito que lá não tem nenhuma biofábrica próxima, isso acaba ficando muito custoso, né, o custo disso vai ficar muito alto, então eles dificilmente fazem uso disso. Mas os fitozeídeos são ótimos controladores. Controle alternativo, tá? E é o que eles fazem, tá, gente? Porque para eles lá, né, é mais fácil. Eles usam a própria mandioca para fazer o controle. Eles usam o que eles chamam de manipoeira fresca, tá? A manipoeira, gente, é um líquido extraído da mandioca quando ela é prensada no processo de fabricar farinha. É também conhecida em algumas regiões como tucupi. Lembra lá no pato do tucupi? Então, lá em outros estados chama-se tucupi, mas no Nordeste é mais conhecido como manipoeira, tá? E aqui, gente, tem um problema. Todo mundo acho que já ouviu falar que a mandioca, né? Eles têm o ácido cianídrico que é venenoso. E esse líquido, ele tem muito desse ácido cianídrico. E é bem venenoso. Então tem que tomar cuidado com isso daí também, para isso um animal, né, venha ingerir essa manipoeira, certo? Mas eles fazem uma pulverização na proporção de 1 para 1, uma medida de manipoeira para uma medida de água, tá? Para controlar essa praga. Então, eles utilizam a própria mandioca para fazer um controle. Já que eles são agricultura familiar, tem pouco acesso, não tem acaricida registrado, é com a manipoeira que eles fazem o controle mesmo, certo? E uma curiosidade, né? Estão vendo esses tanques aqui? Isso tudo é o quê? É a manipoeira, tá? Para alimentar o gado, eles têm que fazer um tipo de uma fermentação natural da manipoeira para ser utilizada para alimentar o gado, tá? E também eu li outro dia que eles usam como biofertilizante também, tá? E também para fazer biodigestor, para fazer funcionar o biodigestor através da fermentação também, tá? Mas assim, ela não pode ser utilizada para alimentar o gado
assim que é extraída, sem nenhum tipo de fermentação, porque ela é tóxica, tá? Mata quem tomar essa manipoeira sem essa fermentação, certo? Bom, então aqui vocês conheceram o ácaro da mandioca, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais um ácaro.